Olá! Assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, em nossa série Relembrando Chico Xavier. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho de Chico Xavier, escrito pelo companheiro Carlos Bacelli. Hoje nós vamos adentrar a frase número 16. Lembrando que o nosso programa de hoje é transmitido em parceria com a TV Espírita Nosso Lar de Vitória da Conquista, na Bahia, e também pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Então vamos para a vinheta da TV Espírita Nosso Lar. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Hoje nós estaremos recebendo a nossa querida companheira Ana Carolina. Ela é da cidade de Lavras, Minas Gerais. É evangelizadora da infância e juventude e expositora há mais de 20 anos. E é trabalhadora do Centro Espírita Augusto Silva, lá mesmo de Lavras, Minas Gerais. Então vamos receber aí a nossa convidada de hoje. Ana, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço o convite de sempre, de estar aqui com vocês. Lembrando que a Ana também é nossa colaboradora na série Reflexões Espíritas, que é apresentada todas as sextas-feiras, às 21h15. Atualmente estamos fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns. Então, querida amiga, vamos à nossa prece e depois eu vou para o meu cantinho, a palavra é toda sua. Amado Jesus, mais uma vez queremos te agradecer pela grata oportunidade desta noite. Mais uma vez aqui nos encontramos para falar do teu Evangelho, falar da doutrina espírita e também relembrar o nosso querido médium Chico Xavier. Agradecemos ao nosso querido Cairbar de Souza Schutel, André Luiz, que são mentores e patronos espirituais do programa e da Web Rádio. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pela rádio, aqueles que vão nos assistir posteriormente. E, é claro, agradecemos pela nossa querida companheira, pela sua bondade e seu carinho em estar conosco, trazendo mais um estudo na noite de hoje. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, Ana, bom trabalho, vou lá para o meu cantinho. Que assim seja, fica aí no cantinho sustentando o trabalho, que é muito importante. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Questão número 624, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 21h. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Boa noite a todos que estão ao vivo, conosco, uma alegria nessa quarta-feira, a gente poder, antes de nos recolhermos, antes de dormir, podermos relembrar Chico Xavier,
né, esse espírito, esse homem, esse médium, essa querida alma, né, essa alma querida aí, que traz tantos ensinamentos, né, tantos livros, tantas psicografias, tantas curas, e também a sua vida, né? E é muito bom, assim, a gente ter esse momento dedicado a Chico Xavier. Já tem bastante tempo, né? Eu já participei quando era Os Lindos Casos de Chico Xavier, e agora estamos aqui estudando, né? O Evangelho de Chico Xavier. É tão convidativo, eu ganhei da minha avó esse livro. Ela ganhou, ela já desencarnou, e eu tenho todo um carinho com as fotinhas. É tão interessante, né? Tão bonito ver o Chico assim, né? Então... E na contracapa você vê que ele está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Chico sempre falando para a gente do estudo, da importância. E a gente vai, então, ler a frase. Esse livro é cheio de frases, poucos parágrafos grandes, e mais que vão nos trazer reflexões importantíssimas. E olha a reflexão de hoje, né? O capítulo, a frase 16, né? Então, vamos todos aí nessa noite, mas também, como nosso amigo falou, às vezes as pessoas vão assistir em outro momento, então, bom dia, boa tarde, divulguem. O estudo do Seara dos Médiuns é muito bom, está sendo enriquecedor fazer esse estudo, né? Então, é muito bom a gente ter essas plataformas, né? E a gente está aqui em Minas, conversando com a gente do Brasil inteiro, essa comunicação, né? Essas redes sociais são abençoadas, né? E vamos lá, a frase 16. Em matéria de dinheiro, Emmanuel sempre me disse: Chico, é preferível que falte 1 milhão a que lhe sobre 1 centavo. Repetindo, em matéria de dinheiro, o Emmanuel sempre me disse: Chico, é preferível que lhe falte 1 milhão a lhe sobrar 1 centavo. Para aqueles que estão começando os estudos, não estão familiarizados, o Emmanuel é o espírito protetor do Chico Xavier. Todos nós temos espíritos protetores. A gente tem um espírito designado antes do nascimento, no nosso nascimento, a nos acompanhar por toda essa vida. E ele está em nome de Deus, né? Sempre um espírito um pouco mais evoluído do que a gente é. E ele está para nos proteger. Se a gente escuta ou não, a gente está em sintonia ou menor com ele. O Emmanuel é o espírito protetor de Chico, e são vários casos, muitos engraçados, muito de puxão de orelha, que Emmanuel sempre fez com Chico Xavier. Eles são companheiros de várias existências. Tem um livro há 2000 anos, onde Chico Xavier é a filha de Emmanuel, como Flávia, e o Emmanuel como senador romano Públio Lentulus. Então, e eles já viveram várias existências, são almas muito afins, muito queridas, e para essa existência do Chico como mineiro, né, nascido lá em Pedro Leopoldo, depois passando grande parte da sua vida em Uberaba, ele teve em Emmanuel seu espírito protetor, e um espírito protetor que era muito presente, muito visível por causa da missão do Chico Xavier em trazer, né, essa obra, a sua história, a sua vivência. Ele foi fazendo a sua missão à medida que ele realmente combatia o mal e fazia o bem que estava nele, né, obedecendo, né, àquilo que Jesus nos fala: cada dia basta o seu mal. Então, a cada dia, né, era o combinado, vamos escrever 30 livros, depois, né, escreveram mais de 400 livros. Então, Chico Xavier tinha o seu espírito protetor muito presente, é como se fosse uma pessoa ali que convive na nossa casa, por causa dessa tarefa mediúnica que eles tinham. Nós, às vezes, não estamos vendo o nosso espírito a todo momento, mas ele está conosco. Ele está conosco. A não ser quando a gente, pelos nossos maus pensamentos, pela nossa teimosia, por a gente não querer andar no bom caminho, o espírito acaba que ele fica tentando, o nosso protetor. Às vezes ele tem que se afastar porque ele deixa a gente entrega o nosso livre-arbítrio. Mas ele está sempre ali quando a gente resolve retomar o caminho do bem e escutar, sentir, né, esse espírito protetor. Então a gente não tem, né, esse espírito protetor nosso que vai nos falar essa dica aí, essa instrução maravilhosa sobre como lidar com dinheiro, com riqueza, com desigualdade, com pobreza, com tudo. Mas nós temos o nosso espírito protetor. Então, por isso que a gente fala o Emmanuel, né? O Emmanuel disse, né? Mas como que, né? Uma frase tão perfeita, tão instrutiva que Chico teve. É por causa da existência dele. E por isso que a gente está relembrando, né? Chico Xavier, porque tem muito ensinamento. E o que nós vamos refletir hoje é isso. Emmanuel sempre me disse: Chico, é preferível que lhe falte 1 milhão a que lhe sobre 1 centavo. Agora, por quê? Por que pessoas têm 1 milhão de reais, 10 milhões? Por que pessoas passam tanta necessidade,
tanta pobreza, tanta carência. Por quê? Né? Por que existe isso? Se Deus é bom, é infinitamente justo, misericordioso, por que existe essa desigualdade das riquezas? Né? Por que às vezes a gente tem que, então, vai sobrar 1 centavo? Vai me faltar 1 milhão? Como que a gente faz para equacionar essa questão que é complicada, né? Quando a gente fala em dinheiro, tem gente que não gosta, né, de falar de dinheiro, ou que não quer tocar nesse assunto, é sempre um tema delicado, espinhoso para tratar, né? As pessoas têm medo quando tem muito dinheiro, as pessoas sofrem muito quando não tem dinheiro. Como que é, né? Então a gente tem que ir na doutrina espírita, tem que ir nas obras básicas, né? Onde depois nós vamos ter aqui Chico e Emmanuel nas obras subsidiárias trazendo também instruções, né? E Jesus, o Cristo, Paulo de Tarso, todos eles nos trouxeram instruções sobre essa questão do dinheiro, da riqueza, da desigualdade. Então a gente começa, né, nas leis morais. Então vamos só dar uma passada aqui nas leis. Também para quem está vindo as primeiras vezes, está começando a estudar o Espiritismo, a gente tem a obra básica primeira, que é o Livro dos Espíritos. Ele tem 4 partes, a terceira parte trabalha as leis morais, é o bem e o mal, como a gente, né, conviver aqui na Terra. E aí a gente tem uma lei chamada Lei de Conservação, que é nos dada, é uma lei natural da gente sempre querer estar vivendo, nos cuidar de todos os perigos para que a gente viva o máximo de tempo possível na Terra. Então, é uma lei de conservação. E aí, Allan Kardec estuda nessa lei de conservação o necessário e o supérfluo. Como que a gente pode conhecer o limite desse necessário e supérfluo, né? Saber assim, né? Mas será que eu vou ter 1 milhão de reais, né? Ele fala centavos, né? São os reais. E isso vai me prejudicar? Será que eu tenho que empregar todo o meu dinheiro na caridade, mas eu vou ficar sem dinheiro? Como é que eu vou viver? Então, como que a gente equaciona isso sem ansiedade, sem egoísmo, sem avareza, entendendo, né? Então, como que a gente conhece o limite do necessário? É a questão 715 do Livro dos Espíritos. O que os Espíritos nos dizem? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecer por experiência a sua própria custa. Então, é em tudo na vida, né? Tem o caminho do amor e o caminho da dor. Se a gente vai pelo caminho da dor, do amor, da reflexão, da ponderação, a gente fica até livre de muitas provas que a gente não sofre, né? Porque a gente está sempre indo no caminho do bem, no caminho do equilíbrio, da ponderação. Mas como é a porta estreita, mas às vezes como a gente quer, né, a porta larga, a gente vai aprender só na hora que vem a dor, as nossas próprias custas, como ele diz, né? A gente só conhece por experiência, e às vezes experiências dolorosas, ou a nossa própria custa. Então, primeiro, a gente ter ponderação, sermos pessoas ponderadas, pessoas, né, que refletem, que ponderam, que veem, né, o que é necessário e o que é supérfluo, né? Então, isso é um trabalho de alma mesmo, de espíritos que estão buscando aí a sua elevação. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Não é assim que Kardec pergunta, né? Olha que pergunta sábia, né? Mas, gente, por que a gente precisa, né, sofrer se a gente já tem uma organização que é natural e que ela já nos dá o limite do necessário? Tanto é que tem outra pergunta sobre a intervenção de Deus nas nossas penas e recompensas. Os espíritos dão o exemplo do estômago. O estômago, ele está ali. Você já sabe ali o que você precisa comer, se você é ponderado. Se você é guloso, você vai conhecer as próprias custas com muita dor e sofrimento. Aí, dor de cabeça, dor, né, gástrica e todos os problemas intestinais que a gente tem quando a gente come muito. Então, ela já traçou para nós, a natureza já traçou os limites. Quando a gente excede, Deus não precisa ficar falando assim, mas você foi guloso, hein? Você vai passar mal agora. Não precisa. A gente, as nossas próprias custas, a gente já sabe que a gente está errado. Aí ou a gente se pondera, se reflete e retoma o caminho da casa do Pai, ou a gente vai complicando mais ainda e a gente vai conhecer uma hora o caminho do bem. Mas às vezes a custa de muito sacrifício. Então nós já temos um limite na nossa organização corporal. Olha o que os espíritos dizem. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Necessidades
da avareza, da ambição, da ganância, de termos mais e mais tesouros, como o homem insensato. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que te ajuntastes, para quem será? Ele começou a produzir, não tinha mais onde colocar. Aí ele pensa, nossa, eu vou construir outro celeiro, porque eu vou beber, comer e me regalar. Não vou ter mais problemas, vou ter, né, o supérfluo aqui, vários e vários celeiros. Mas aí vem, né, a consciência falando, essa noite vão te pedir a tua alma, você está indo embora. O que te ajuntastes, para quem será? Né? Então, você vê como que Jesus já trabalha isso nessa parábola do rico e insensato. Então, tá vendo como a gente está falando de ponderação, daquele que é insaciável. Então, não é aquela pessoa que tem uma plenitude de alma, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem um bom senso. Então, a gente tem que trabalhar isso em nós. E aí as coisas vão fluir. Se a gente tem 1 milhão, 100 mil, nem 1 centavo, as coisas vão estar fluindo dentro de uma lei divina, uma lei de conservação. Nós somos ponderados ou não, estamos insaciáveis ou não, né? Então, isso tudo que a gente já tem que refletir. E entendendo, né, que a gente esquece da lei de Deus quando a gente, né, tira todos os bens da terra para proporcionar para nós o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Então, quer dizer, quando a gente sai desperdiçando alimentos, mas eu tenho muito dinheiro, não tem problema, eu vou desperdiçar os alimentos. A gente não entende que na economia doméstica, no cuidado com a natureza e no cuidado justamente com aquele nosso irmão que não tem tantos proventos, não tem tanta abastança, aquilo que você desperdiça vai ficar mais caro. Porque quanto mais você joga comida no lixo, quanto mais você desperdiça, mais você vai ter que voltar no supermercado para comprar. Quanto mais comprando, mais ele vai ficar caro. É oferta e procura, é uma lei também da economia. Então, se você economiza, você aproveita, reaproveita, reusa, usa com sabedoria aquilo que você vai colocar no seu prato, aquilo que você vai alimentar a sua família, você vai ter que comprar menos, né? Ou comprar com equilíbrio. Todo mundo comprando com equilíbrio, a gente consegue, então, ter os preços dos alimentos de uma forma mais acessível para aquele que não tem condição, né? Então, isso é um exemplo de economia doméstica que eu aprendi, que eu acho muito importante a gente, né, justamente cuidar do desperdício, né, cuidar daquilo que você, às vezes, vai no supermercado e sai apertando todas as frutas para ver qual que tá boa. Você começa a estragar todas as frutas, o dono vai ter que jogar aquilo fora, porque não vai vender, aí vai ter que subir o preço do alimento e vai ficar mais caro para a pessoa que não tem condição. Pode ser nós ou outro. Então, não é porque às vezes você tem condição que você acha que você não tem que pensar no seu próximo. Então, é isso que na questão 717, ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Aqueles que assabancam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Então, ponderação, equilíbrio, né? O Allan Kardec faz um comentário dizendo assim: nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, os espíritos que ditaram os preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão regrar as coisas. Nós temos, que desenvolver o nosso senso moral, que é o que Kardec diz, né? Aí, mais para frente, então essa é a lei de conservação. Mais para frente, ele vai estudar uma lei que é chamada lei de igualdade. Todos somos iguais, todos tendemos para o mesmo fim, Deus fez todos, né, iguais, o sol, luz para todos, isso é uma grande verdade. E aí, Allan Kardec estuda a desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, as desigualdades das riquezas e as provas da riqueza e da miséria. E também vai falar da igualdade do homem e da mulher e da igualdade perante o túmulo. Então, o que é importante que a gente descobre nessa leitura dessa lei? Que existem provas e que nós estamos aqui temporariamente nessa existência, mas já vivemos várias existências e viveremos outras muitas. O progresso é quase infinito e as existências são solidárias, vão se concatenando, e em cada existência a gente vem com missão, com prova, com expiação, aquilo que a gente precisa aparar as arestas, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa sublimar,
aquilo que não foi bem feito na outra existência, como ela é solidária, eu venho reparar nessa. E aí a gente escolhe certos gêneros de provas. E um dos gêneros de provas que a gente vai escolher é se nós vamos viver na riqueza ou na pobreza, porque elas são muito importantes para o nosso progresso, tanto nosso quanto da humanidade. É isso que a gente vai entender aqui. Então, primeiro, vamos voltar lá, né? Vamos voltar na desigualdade das riquezas, né? A desigualdade das riquezas, Allan Kardec pergunta na questão 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros, né? Não é o mérito, a pessoa é mais inteligente, ela trabalha mais, ela consegue mais. Isso seria a causa da desigualdade das riquezas. Aí os espíritos dizem sim, não, pode ser, né? Uma pessoa prudente, sábia, que consegue trabalhar e ter seu dinheiro, ela tem a sua riqueza, obtida justamente, né, honestamente, mas os espíritos falam, mas e da velhacaria, né, que é o golpe, a fraude e o roubo? O que você diz disso? Quem rouba, frauda, golpeia e é rico, isso vem de onde? Cadê o merecimento, né? Aí Kardec pergunta, mas e a riqueza herdada? Não é fruto de paixões más, né? Então, aí Kardec vai falando, os espíritos vão falando, busca a fonte de tal riqueza e verá que nem sempre é pura, né? Então, quer dizer, essa questão da desigualdade das riquezas não é uma coisa assim, trabalhou muito, essa pessoa se esforçou por isso. Não é assim tão simples, né? Não é tão simples assim, né? Então, ele vai estudar aqui com a gente uma quimera, né? Um sonho que seria a gente dividir toda a riqueza do mundo para todo mundo igual. Kardec pergunta isso, porque são vários estudos da economia, né, do mundo, sempre tem vários tipos, né, de estudos. Quem estuda a sociologia, a economia, a ciência econômica sabe, né, que tem várias correntes de pensamento, de como gerir a economia mundial, como gerir a economia de cada região, né? Então Kardec pergunta, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Os espíritos dizem não. Nem é possível, não adianta vir com essa corrente de que tudo tem que ser dividido. A isso se opõe a diversidade das faculdades dos caracteres. Não tem como você pegar toda a riqueza do mundo, né? Aquele que tem 1 milhão e aquele que não está sobrando 1 centavo, e dividir tudo igualzinho. Tem bilhões de pessoas na Terra, cada um vai receber igual. Não seria mais justo? Não. Olha o que os espíritos dizem. São sistemáticas essas leis, ele diz, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Porque não tem desigualdade de aptidões. Uns são melhor para isso, para aquilo. Então, uns vão acabar conseguindo mais e outros menos, porque outros se satisfazem com menos e outros com mais. E isso depois no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai entender melhor. O que a gente tem que combater, que é o que os espíritos falam, não nessa questão também, mas em todas. Egoísmo. Não vamos sonhar com quimeras, com teses de economia, de dividir a riqueza para todo mundo e que estaria solucionado. O que soluciona o problema da desigualdade da riqueza, de pessoas estarem com milhões e milhões e outras faltando milhões, chama-se egoísmo. Combater o egoísmo, que é a chaga social, e não correr atrás de quimeras, né? São sonhos impossíveis, né? Aí, outra pergunta de Kardec importante. Por não ser... Então tá, não tem jeito de todo mundo ter o mesmo valor na conta bancária e dividir tudo igualzinho. O mesmo não se dará com bem-estar? Será que todas as pessoas não poderiam desfrutar de bem-estar? Aí ele fala, não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o tempo seu com o que lhe apraza. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que estariam no bem-estar pleno, numa choupana, numa casinha simples, no meio do mato, na roça, sem precisar de carros, de muitos luxos. E outras pessoas se sentem bem com aviões, com muita riqueza, com muitas coisas para comandar, para gerir, com muitos empregos para proporcionar, e isso está certo. Então, cada um está no seu bem-estar, sem prejudicar o outro, sem ter a mesma cifra milionária ou não,
mas todo mundo está trabalhando e está fazendo bem, de acordo com aquilo que é a sua aptidão. Aquilo que é a sua aptidão, um tem aptidão para arar a terra, para ensinar, para viver uma vida mais bucólica, e outro quer uma vida de mais riqueza, de mais bens a gerir, e está tudo certo, né? Então, cada um tem aptidões diferentes, os espíritos dizem. Nenhum trabalho ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. Quem perturba? Nós, seres humanos. É que aí perturbamos esse equilíbrio, né? Aí Kardec pergunta assim, será que todos se entenderão um dia? Sim, quando a gente praticar a lei de justiça, né? E aí, para encerrar, ele pergunta, há pessoas que por sua culpa caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Os espíritos dizem, mas certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Então, nós temos que velar pela educação moral dos seus membros, e é a má educação que falseia isso. Aí essa má educação fala, aquela pessoa é preguiçosa, ela não quis trabalhar, não estudar, por isso que ela não tem nada. Então, é a falsa educação, e a gente usa essa falsa educação, falsas teorias para subjugar o outro. Ele tem que viver na miséria mesmo, porque ele não fez nada. Quando a sociedade tem tendências perniciosas, tem o egoísmo aflorado e não sabe dividir, espalhar, acolher, endireitar, né? E dar um suporte aos menos favorecidos. Só que os menos favorecidos e os mais favorecidos vão trocando de posição, talvez nessa vida e também em outras. Porque aí entra naquilo que eu falei, a escolha das provas. A gente escolhe gêneros. O gênero, se a gente vai nascer homem, mulher, aqui no Brasil, na Europa, se a gente vai ter uma profissão A, B, C ou D, se a gente vai casar ou não, se virão filhos ou não, e se eu vou ter uma condição rica ou pobre. Nos livros da Dona Ivone Amaral Pereira, a gente tem estudado a série da Dona Ivone. A gente está no livro Drama da Bretanha. Já estudamos nas Voragens, o Cavaleiro de Lumières, e aí sempre tem a programação da reencarnação, que são vários espíritos ali em várias existências. Uma hora eles vêm como primos, como irmãos, como esposa. E uma coisa que é decidido é a questão financeira. Então, eles falam, você teve uma vida mais simples no campo, ajudou muitas pessoas, foi desprendido dos seus bens, não era rico, mas tinha, né? Na próxima existência, você vai ter que vir vai ter um momento que você vai ser paralítico, porque você suicidou, se julgando do penhasco. Mas como você foi muito bom e o seu único erro foi esse, você vai ter uma condição financeira muito boa, você vai nascer numa família muito abastada, para te dar todo o conforto para você passar pela prova de ser paralítico. Então, olha como que as existências são solidárias e essa questão. Então, ele tinha uma vida mais pobre, mais simples e que ele soube viver super bem, a não ser não entender, não escutar seus pais quando a esposa o deixa. E ele, nesse sofrimento todo, ele teve várias oportunidades, vários socorros, até para ir para a França, para ser cavaleiro lá dos reis lá da época. E mesmo assim, ele suicida. Até um novo amor foi entregue a ele. Então, Deus vai enviando, né, todas as possibilidades para a gente poder, né, não escolher esse caminho da dor, da porta larga, mas ele escolhe. Mas como as existências são solidárias e Deus não quer que ninguém se perca, a gente tem a oportunidade de renascer, né? Mas fica aquele débito, até porque ele mesmo, né, nas reuniões de planejamento reencarnatório, ele tinha convulsões a todo tempo, porque ele estava sofrendo, né? Então ele precisava reencarnar mesmo, né? Mas aí ele vinha numa família abastada, numa família onde tinham ali, né, milhões e milhões. Mas aqueles milhões seriam úteis para ele, para que ele tivesse uma condição de passar pela prova da paralisia. Então, tá vendo como que o dinheiro é importante para uns e para outros não. Outros vão ter uma vida tranquila ali de servos, né, de servas que tinha naquela época, de camponeses e que não precisam de tanto dinheiro, precisam de um campo para capinar, de uma enxada, para ter uma família feliz e ter a sua existência ali. Então, a gente vai ajustando com aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Sempre as existências são solidárias, né? Então, é nisso, nessa questão das provas, é que aí Kardec pergunta, por que Deus deu a uns a riqueza e poder e outros a miséria? Aí os espíritos dizem, para experimentá-los de modos diferentes.
Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Eles falam sempre que a prova da riqueza, né, da miséria, são bem difíceis, né, de se passar. Aí Kardec pergunta, então qual dessas é mais difícil, né? Aí ele fala, uma tanto a outra são difíceis. A miséria provoca as queixas contra a previdência, e a riqueza incita a todos os excessos. Então, se estamos numa ou em outra, vamos avaliar como tem sido a nossa conduta diante delas. Eu estou com a prova da riqueza e me levando a todos os tipos de desregramentos, de prodigalidades ou de avareza, né? Ou eu estou numa condição humilde, difícil, e estou queixando-me contra a providência divina, né? Aí Kardec ainda pergunta, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Aí os espíritos falam, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, olha como que é a prova da riqueza. O Emmanuel está falando aqui o quanto ela é difícil, porque justamente em matéria de dinheiro, Emmanuel sempre me disse, Chico, é preferível que lhe falte 1 milhão, ali que lhe sobre 1 centavo. Então, 1 centavo ali, você tem que aplicar ao bem do próximo, ao seu bem, à sua melhoria, né, ao seu progresso, do que você achar que, nossa, mas eu precisava ter 1 milhão, precisava ter muito dinheiro. Não, é preferível que falte, a que te sobre 1 centavo. Né? Então, olha como é uma prova difícil mesmo, onde a gente tem que refletir se eu estou falsamente achando que eu preciso ter aquele dinheiro guardado, ou que eu não posso ajudar, porque eu posso vir a passar uma dificuldade, a gente falseia muito, né? Ou não. Então, lembra, ponderação, não sermos insaciáveis, termos o bom senso, né? Fugirmos desse egoísmo, trabalharmos em nós, então, o quê? O altruísmo. Não adianta a gente querer combater o egoísmo, alimenta boa parte. As virtudes, elas têm esse polo, né? Você vai do egoísmo para o altruísmo. Vai indo, vai achando o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de ser um ser que tem a caridade operante, que tem esse altruísmo, que sabe, né, ajudar. Mesmo que ajude com o óbolo da viúva, porque é isso que é bonito que Jesus pega, né? Ele pega o dinheiro e traz essa lição maravilhosa, de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, no momento, né? Ele pega ali, o que está aqui nessa moeda? É a figura de César, então isso aqui pertence a César, mas tem as coisas de Deus. E ele aproveita também, né, aquele óbolo da viúva, ela dá o que lhe falta, né? Enquanto outros davam do que sobrava, do excesso, né? Naquele gasofilácio lá na entrada do templo. Ele fala da dracma perdida, né? Então Jesus trabalhou muito essa questão, né? Do dinheiro, da gente poder ter essa ponderação. Bom, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse, em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, né? Então, não é que a gente tem que condenar o rico, condenar a riqueza, mas saber, né, fazer a nossa ponderação, fazer a nossa reflexão. Qual o objetivo meu aqui na Terra? Ela é tão rápida, por que eu fico preocupado tanto, né, em ter e reter, sendo que eu sou só um usufrutuário e que eu vou prestar contas do que eu tenho aqui na Terra, né? Aí a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, tá bonito agora. Que nos traz um item que é sobre a desigualdade das riquezas. Por que ela tem que estar sempre movimentando? Para a gente não sair assim, condenando o rico e nem condenando o pobre, para a gente entender, né? Então, Kardec estuda a passagem não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16. Então, ele fala da salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, a parábola dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria, a desigualdade das riquezas, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Olha quanto ensinamento.
Eu separei aqui para a gente ler o da desigualdade das riquezas, que é o item 8. Mas tem, nossa, esse capítulo, como todos, né? Ele tem, quando a gente quiser entender essa situação, né? Tem muito ensinamento. Então, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere a vida atual. Então, tem que ter a reencarnação, tem que ter as existências solidárias, entender que nós estamos aqui, né, de passagem, que são muitas e muitas existências já vividas e muitas que virão. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, nós temos a desigualdade das aptidões. Então, tem pessoas mais, né, desprovidas, tem outros que são mais prudentes, mais sóbrios. E, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. E que se a gente fizer essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres das aptidões. E aquele ia falar, não, mas peraí, deixa eu cultivar a sua terra aqui. Ah, porque eu não gosto de cultivar. Não, então eu vou cultivar, ele vai plantar mais, vai vender mais. Acabou o equilíbrio, né? Não tem como ter. E, além disso, supondo a possível e durável, não, mas a gente ia instruir todo mundo ia trabalhar tantas horas, todo mundo ia fazer tudo certinho, né? Tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Foi pelo dinheiro concentrado na mão de poucos que veio a vacina, a anestesia, os avanços na tecnologia, nas comunicações, no transporte, é o que gera muito emprego. É isso que tem que ser. Então, quer ver? Eu vou ler aqui que fica mais fácil. Admitido desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impere os homens a grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Você ia falar, toda hora vai dividir, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, vai ficar aquela coisa assim, do assistencialismo, de você achar que sempre ia dividir igual. Aí você não ia querer progredir, estudar, melhorar, desenvolver a arte, as ciências, né, o progresso. Então, se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que daí ela se expanda. Então, ela vai se expandindo de acordo com as necessidades. Então, admitido isso, pergunta-se por que Deus concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Então, então eu entendi, vai ficar na mão de uma hora eu vou reencarnar como rico, outra hora como pobre, aí uma hora que eu tiver rico eu tenho que expandir a riqueza, uma hora que eu tiver pobre eu vou ter uma vida mais simples, mais tranquila, para eu exercitar outras potências da minha alma, e assim, lindo e maravilhoso. Mas nem sempre é assim, porque aí Kardec fala da questão por que Deus dá ela, então, para pessoas que vão arruinar, vão ser avarentos, não vão, né, oferecer nada de benefício, vão usar de golpes, de fraudes, né? Bom, ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem e nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então a gente tem que sentir pelo amor ou pela dor que eu preciso pegar a minha riqueza e desenvolver trabalho, caridade, obras de filantropia, ajuda, um pão, um alimento, um agasalho, um remédio, a descoberta de uma vacina. Então, tá vendo isso tudo? Então, a riqueza é um meio de experimentar moralmente cada um de nós. A riqueza é um meio de experimentar moralmente. Porque eu vou fazer o quê? Como Emmanuel diz, ou não? Né? Eu vou ficar preocupado porque está me faltando 1 milhão, ou vou ficar preocupado porque, né, eu tenho 1 centavo aqui e eu não apliquei ele bem? Então, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, a riqueza, Deus não permanece com ela muito improdutiva. Incessantemente ele desloca. A gente vê vários casos, né, de pessoas que nasceram ricos e depois terminaram na miséria, gerações, né, que eram pobres e de repente
os descendentes ali tão ricos, e outros que eram ricos depois foram pobres, né? Então, incessantemente, Deus a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível, matematicamente, como a gente já falou, que todos possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos o possuíssem, ninguém trabalharia, com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um vai possuir, por sua vez, a riqueza. Assim, o que não tem hoje, já teve ou terá em outra existência. Então, você já teve em outra existência, ou vai ter numa próxima. O outro que agora tem, talvez não tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. Então, olha que interessante, ficou mais claro, né? Essa explicação de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente lê as questões do Livro dos Espíritos, né? Então, era isso que a gente tinha para trazer de obras básicas, para a gente, né, entender a brevidade da vida, mas a importância dela, a importância da nossa missão, e que a gente tenha os recursos, sejam os recursos amoedados, o recurso da nossa inteligência, da família, do local onde a gente reencarna, onde a gente vai ter possibilidades de trabalho. Cada um floresça onde foi semeado. É isso que a gente tem que estar atento. Eu estou na área da religião, estou na arte, estou na ciência, estou na política, estou no cuidado com o povo, estou na medicina, estou na limpeza, estou na educação. Aonde que eu estou? Onde que eu estou florescendo? Meu cuidado é com a família, meu cuidado é na simplicidade, é no campo, é nas grandes cidades, é com muito dinheiro, é com pouco dinheiro, é servir, é obedecer, é comandar. A gente vai se entendendo onde que a gente tem que estar. Com ponderação, com reflexão, com estudo, escutando o nosso espírito protetor. Porque ele fala, mas quando a gente silencia os nossos pensamentos, quando a gente abre o nosso coração, né? Então, nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, que é dessa dupla, né? Emmanuel e Chico Xavier, ele traz uma passagem que chama Dinheiro, capítulo 57, que ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo está escrevendo uma carta ao Timóteo, seu jovem, né, seu filho espiritual. Então, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, a gente vai encerrar com essa lição. Paulo diz assim: Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresentam a moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas lindas parábolas, ele emprega o símbolo de uma dracma perdida, e nos movimentos do templo aprecia o óbolo pequeno de uma viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, Paulo de Tarso nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras. Então, nós não podemos condenar e termos preconceito, imaginarmos que aquele lá é rico, aquele lá não merece, aquele lá não entra no reino dos céus, aquele lá está perdido. Não. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhante recurso material. Portanto, é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar, a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, perfeita, né? Essa lição de Paulo, falando desse amor ao dinheiro. Então, o dinheiro é neutro, é o amor,
É o mau uso do dinheiro, né, que vai fazer com que a gente se perca na ociosidade, na avareza, na iniquidade. Mas se aquele dinheiro vem às suas mãos, que só a sua consciência sabe, né, a justeza dele, dele uma orientação sadia e um dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico. Circulando garante a vida, parado acelera a morte. Valores amoedados, seja em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-lo nas próprias mãos através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, que nos pede emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele a benefício de quantos te partilham a estrada da caminhada, e estará em conjunção incessante com o suprimento divino, que te abençoará e te resguardará a presença na terra, por fonte viva do bem. Ele diz aqui, ó, em outro capítulo, que muitas vezes a gente critica o dinheiro, né? Mas o dinheiro não compra harmonia, mas nas mãos da caridade, ele restaura o equilíbrio do pai de família que está onerado com dívidas. Não compra o sol, mas nas mãos da caridade obtém o cobertor, destinado a aquecer um corpo gelado no frio. Não compra a saúde, mas nas mãos da caridade assegura proteção ao enfermo. Não compra a visão, mas oferece óculos aos deficientes do trabalhador de parcos recursos, né? Não compra a fé, mas nas mãos da caridade ergue a esperança junto de corações tombados, né? Então, o dinheiro em si, ele é uma moeda seca com papel insensível, que se ele for parar nas garras da sovinícia ou da crueldade, ele vai trazer infortúnio e muitos vícios, muitos crimes. Mas o dinheiro do trabalho e da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado no banco da nossa consciência tranquila. Então, vamos depositar no banco da consciência tranquila. Toda vez que surja unido esse dinheiro ao serviço e à caridade, é sempre uma bênção de Deus, fazendo prodígios. Então, que Deus nos abençoe a nossa reflexão, o nosso estudo, para que esse dinheiro seja um dinheiro amigo, que nos traga, né, as bênçãos de podermos ajudar a nós, ao próximo, a nossa família, e vivermos, né, na prudência, na ponderação, sabendo, então, que tudo nós iremos prestar contas, né? Dos nossos centavos, dos nossos óbulos, de todas as dracmas perdidas, encontradas, tudo nós prestaremos contas, né? Porque é um recurso, assim como prestaremos contas do nosso corpo, do nosso tempo. Semana que vem eu já li a frase da semana que vem, não percam, que vai ser muito bonita, a frase 17 de Chico. Muitos ensinamentos nesse canal, nessa oportunidade das quartas-feiras à noite. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e ter aprendido mais uma vez, mais essa lição importante sobre a questão das nossas posses. Que Jesus nos abençoe. Oi, Ana, eu queria que você repetisse esse livro, porque travou. É o livro da esperança. É o capítulo 48, 49, porque como ele segue o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu falei, né, que tem muitas lições no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, né, sobre servir a Deus é mamon. Então, tem bênção de Deus, amigo e servo, tudo vai falar sobre o dinheiro, moeda e trabalho. Eu li um pouquinho propriedades, dinheiro, servidor. Então, assim, emprego da riqueza. O livro da esperança tem muito assunto sobre Deixa eu colocar ele para cá, ó. Sobre a questão do dinheiro, né? Sobre esse tema aí, que a gente fica, né? Sem direcionamento. Eu acho que a doutrina espírita nos esclarece bem, né? Além de Chico e Emmanuel aqui com essa frase, né? Complexa, pequenininha, mas tão complexa, né? Você conheceu Simonetti? Não. Mas já leu alguma coisa? Já li, eu comecei, pessoalmente não, né? Mas já conheci, eu comecei na doutrina espírita lendo todos os livros do Simonetti. Nossa, eles são, para quem está começando o espiritismo, tem que ler. Isso foi há 25 anos atrás. Depois até doei todos os livros para a biblioteca do centro, porque eu falei, gente, isso tem que estar aqui na biblioteca para mais pessoas lerem, né? Porque é muito bom os casos dele. Ele já desencarnou, né?
bem antes da pandemia. Mas ele me abriu as portas para o espiritismo de uma forma bem clara, foi ele. Aí depois eu fui, entendendo André Luiz, lendo mais Kardec, né, Chico. Aí a gente tem uma base boa com o Richard Simonetti. O Simonetti falava que falar de dinheiro é a mesma coisa que pôr a mão no bolso e achar um escorpião, né? É um tema espinhoso, né? E é muito difícil, porque você imagina você fazer uma exposição dessa, eu fico imaginando, né, para uma pessoa que é extremamente rica, mas não tem religião, ou para uma pessoa extremamente pobre, que também não tem a religião. Né? A pessoa, principalmente, eu não sei, né? Às vezes pode ser que eu me engane, mas eu acho que a pessoa mais pobre, ela vai ficar muito revoltada, né? Muito. Por que eu não estou tendo dessa vez, né? Ou então, passa essa vida rápido, então, que eu quero ter na próxima. E não é assim, né? Não é essa tentação. E a gente imagina, né, que a riqueza vai trazer, né? Tantos alívios, tantas facilidades. E não, né? A gente vê, né? O louco insensato da parábola, né, de Jesus. A gente vê Dona Ivone, né, que a gente está estudando muito. Ela teve muita riqueza nas existências primeiras dela, e só levou ela, né, ao suicídio, à traição, e quando ela reencarna no Brasil, numa família pobre, e passa as dificuldades, ela se reergue, né, e faz o voo da alma, quando ela realmente viveu na pobreza, né, não numa pobreza extrema, né, mas uma pessoa carente, né. Então, é isso que a gente tem que entender, não é? E a gente está só usufruindo, né, nada é nosso, de material. A gente vai ter que prestar conta, pensa, quanto mais material aqui, mais a gente vai ter que prestar conta, né? Pensa na hora de fazer lá, né, o nosso check-in no plano espiritual, a gente está com muita bagagem para declarar no imposto de renda com Deus, vai ser complicado, né? Se você não tem muita coisa, você passa rapidinho, né? E também lembrar que nada é por acaso, né? Tudo tem uma razão, né? A riqueza, ela vai vir nas nossas mãos realmente para nos testar, para nos ajudar e para nos avaliar moralmente. É uma prova, né? E a doutrina ensina também que um fato que nós nunca podemos esquecer é a questão do livre-arbítrio, porque às vezes você pode ter uma riqueza e mal administrar aquilo e você acaba perdendo tudo. Perde tudo, por isso que ela vai sempre sendo deslocada, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa fala assim, mas foi porque da reencarnação. Não, às vezes não, às vezes foi pela imprudência mesmo. Por não ser previdente, não ter, né, sobriedade, e aí não tem nada a ver que você tinha que perder aquela fortuna, nada disso. É o livre-arbítrio, tudo conta, né? A gente só escolhe o gênero das provas. O que corre aqui, nos nossos dias, no nosso dia a dia, na nossa escolha, aí a gente vai formando essa existência, né? E já vai preparando as próximas e já vai criando tudo isso, né? Você pode vir como expiação e sair daqui com uma missão, né? Muito bem. Então, antes de passar a palavra para você dar os seus recados e fazer a prece para nós, quero lembrar a todos que amanhã é o dia do nosso webinário espírita. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos recebendo o nosso companheiro Edson Assunção, que também é de Minas, lá de São Sebastião do Paraíso. Ele vai abordar o tema o poder do pensamento, da vontade e da fé. Amanhã, às 20 horas. Então, de uma maneira geral, quero agradecer a todos que nos acompanharam, a todos que vão assistir a este encontro posteriormente, a todos aqueles companheiros da TV Espírita Nosso Lar, do YouTube, do Facebook, a todos que nos ouviram pela rádio. Agradecer a Ana pelo seu carinho, pela sua bondade. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e que Jesus abençoe seus lares, suas famílias, com muita saúde e muita paz. A palavra é sua. Bom, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de a gente estar nessa vibração de Chico Xavier, de Emmanuel, relembrando. Quero convidar vocês a fazerem, né, inscrição no Centro Espírita Augusto Silva. A gente tem um canal no YouTube que tem uma divulgação. Sempre no domingo a gente está estudando a Palavras de Vida Eterna. 5 minutinhos de uma lição
do Palavra de Vida Eterna, para a gente acordar o domingo bem. Temos na quarta-feira palestras que são publicadas, a gente estuda as cartas de Paulo, estamos, acho que estudando a carta aos Tessalonicenses. Então, a gente faz a palestra ao vivo e também é gravada. Então, a gente está aí com essa sequência, desde quando teve a pandemia, as cartas de Paulo. E nós temos na segunda-feira estudo online, estudando as obras de Dona Ivone Pereira. Então, todos aqueles que quiserem, né, participar conosco, entra no site do Centro Espírita Augusto Silva, procura Centro Espírita Augusto Silva no YouTube, que tem muita palestra, e inclusive a gente tem palestra, às vezes com alguns convidados especiais, ficam lá, e a gente vai ter nessa sexta, a gente vai estar fazendo 105 anos, comemorando 105 anos do Centro Espírita Augusto Silva, 31 de janeiro. E aí a gente vai ter uma palestra com a Célia Diniz, o título da palestra é Tempo de Confiança, e ela é a autora daquele livro Vencendo a Dor e a Morte, né? Ela perdeu os filhos, ela foi muito ligada a Chico Xavier, muito amiga, muito junto ali de Chico. Então, 7h30 no canal do YouTube, a gente vai estar com essa palestra, em comemoração, né, a essa alegria de termos 105 anos de atividades do Centro Espírita Augusto Silva, que é o centro que a Dona Ivone, né, trabalhou e onde ela psicografou o Memórias de um Suicida. Então, a gente agradece a colaboração de todos aí, né, que puderem estar participando conosco também. E agradeço a participação, a sustentação de todos que estiveram conosco, né. Fico esperando novos convites, estaremos sempre juntos aqui, né, São Paulo e Minas, né, nessa participação junta, Bahia também, né, que parece que também passa, Vitória da Conquista, e todos os outros estados aí. Aí a gente pode fazer a nossa oração, né, agradecendo nesse momento, a importância do estudo, o quanto o estudo nos acalma, nos direciona, nos favorece. Kardec foi o iniciador, né, dessa importância do estudo, de estarmos sempre buscando a reflexão. E estamos aqui, né, depois de tantos anos de espiritismo, podendo estudar em conjunto, vários estados, várias pessoas, em vários momentos, né, do nosso dia. A gente tem uma palestra, temos um momento que nos convida a refletir, a meditar, e que isso nos traga muita luz no nosso caminho, porque é o que nós precisamos. Precisamos iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, para que a gente prossiga aqui na vida com alegria, com bom ânimo. Não estamos aqui para o sofrimento, para a tristeza, para tantos problemas difíceis. Nós estamos aqui para a alegria com Jesus, para o seu bom ânimo, para o seu trabalho, para a alegria da convivência que Jesus mostrou, convivendo com os discípulos, com as crianças, com as mulheres, indo de aldeia em aldeia, pregando, curando, aliviando. E ele disse que a gente tinha que fazer isso. Ele falou, ide e anunciai, ide e pregai. Então, que a gente possa se fortalecer no sentimento do Cristo Jesus, que é a alegria de servir, a alegria de lavar os pés dos seus discípulos e nos dar o exemplo máximo da humildade. Que a gente possa cingir a nossa toalha do amor, da boa vontade, ajoelhar diante do nosso próximo, diante dessa humanidade tão necessitada de se banhar na água do Evangelho e lavar os nossos irmãos, lavar a nós mesmos com a água abundante do Evangelho, que está aí acessível a todos nós. Pratiquemos hoje e sempre o bem simples aos nossos familiares, o bem despretensioso àqueles desconhecidos na rua, o bem caridoso aos nossos colegas de trabalho no movimento espírita. E dessa forma, a gente vai seguir protegido e amparado pelos nossos protetores, seguindo a luz do Cristo e caminhando no seu caminho, na sua verdade, na sua vida. Que assim seja, graças a Deus. Ana, um beijo no seu coração, bom descanso, boa semana para você e para todos aí. Muito obrigada. Depois você me lembra do Seara dos Médios, que aí eu coloco a mensagem para favoritar, para eu gravar com antecedência. E se tiver mais algum outro compromisso, você vai me lembrando. Depois eu mando para você.
Manda para mim, então, para eu já fazer minha agenda de fevereiro, de março. Um abraço, viu? Fica com Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Nos vemos amanhã às 20 horas. Uma boa noite a todos e até lá. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.